E aí, tudo bem? Se você chegou até aqui, significa que você já deu o primeiro grande passo. Qual é esse primeiro grande passo? Aprender o alfabeto grego. E olha só, uma coisa eu posso te garantir: você já passou pela parte mais difícil. Você é persistente. Muitas pessoas não passam sequer do alfabeto. Esse primeiro passo é realmente o mais difícil. E agora, tendo já consolidado o conhecimento a respeito do alfabeto, nós podemos passar para outro patamar, para outro nível, que é quando a gente começa a juntar essas letras do alfabeto. Embora nos exemplos você já tenha visto se juntando várias letras, devido aos exemplos de muitas palavras que começam com determinada letra, agora a gente vai esmiuçar um pouco melhor, vai explicar detalhe por detalhe quanto a essas junções e seus devidos sons produzidos. Esses sons produzidos, os sons que existem em uma determinada língua, a gente chama de fonema. O fonema, na verdade, é o som das vogais, certo? Se você reparar e fizer as contas, no alfabeto grego existem 7 vogais, só que não existem 7 fonemas. Wesley, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: embora haja 7 vogais, nem todas têm sons diferentes entre si. Ou seja, tem vogais que possuem sons que se repetem. Ou seja, o som da vogal vai ser a mesma em um e outro. Então nós temos 7 vogais. São elas as seguintes: alfa, epsilon, ita, iota, omicron, y, omega. 7. Só que, por exemplo, eu disse o ita. Ita tem som de I. E o iota também tem som de I. Então os dois ali formam só um fonema. Então vamos tirar um aqui. 6 fonemas. E eu disse que tem o omicron. Omicron tem som de O. Ou O, dependendo do caso. E o omega também tem som de O. Então olha só. Então, 2 aqui também tem o mesmo fonema. Então, tira um, ficam 5 fonemas, ok? 5 fonemas são os existentes, esses sons das vogais. E aonde eu quero chegar? A gente tem que compreender que, para produzir esses fonemas, não são apenas essas vogais isoladas. Nós temos também casos em que há um encontro de vogais que produzem o mesmo som, ou melhor, que produzem um só som, apenas um som, apenas um fonema. Vamos exemplificar? Se por acaso você já tem contato com o grego antigo, o grego clássico, né? O grego helenístico, Kini ou Koiné, você viu vários casos de ditongos e tal. Você se lembra deles? Pois é, esqueça-se de quase todos eles, porque não se aplica ao grego moderno. A pronúncia reconstruída do grego antigo é diferente da do grego moderno. Então, em grego moderno, quando há um encontro de 2 vogais na mesma sílaba, geralmente vai ter o som de apenas um fonema. Então, vamos usar o exemplo do fonema, ou seja, do som produzido, como se fosse de apenas uma vogal, do fonema A. Fonema A, apenas a letra alfa produz esse som. Sem crise aqui, sem nenhum problema. Quanto ao fonema E, ou seja, esse som E, existem 2 situações. A primeira é a situação mais simples, simplesmente a partir da letra epsilon, numa sílaba,
vai ter o som de E. Sem nenhuma crise, sem nenhuma dificuldade, epsilon tem som de E. Pronto, E ou E, dependendo do caso. A segunda situação é a situação quando existe a junção das letras alfa e iota numa mesma sílaba. Então, por exemplo, a palavra sangue em grego é formada dessa junção de alfa com iota. Sangue em grego é ema. Ema. A primeira sílaba é composta por alfa e iota. Aí depois vem o mi e o alfa. Ema. Ema. Daí que vem o termo hemodiálise, hemograma, hemateumintos, todas essas coisas relacionadas ao sangue. Agora, e o fonema I, esse som I, igual ao nosso I, é produzido por qual letra em grego? Pois é, tem vários casos, não é só um. O primeiro caso é a letra iota. Iota, que corresponde exatamente ao nosso I. O segundo exemplo é a letra ita. A letra ita também produz esse som de I. Outro exemplo disso, que tem o som de I, é a letra Y, a vogal Y. Ela, quando não forma ditongo, vai ter som de I, ok? Como se fosse som de Y mesmo. A gente fala Y, mas na verdade é Y, que é o correto. Pode pesquisar no dicionário em português, o certo é Y, igualzinho à letra grega. Agora vem a grande novidade. Existe também esse som de I, ou seja, esse fonema I, esse som produzido, como se fosse a nossa vogal I, também por meio de união de duas vogais numa mesma sílaba. Qual é o caso, Wesley? Por exemplo, quando se juntam as letras ômicron e iota. Ômicron com iota forma o som de I. Por exemplo, se escreve lá ômicron, iota, kappa, ômicron, ni, ômicron, mi, iota, alfa, com acento no iota. À primeira vista, se você não estivesse vendo essa aula, se você tivesse pulado essa aula, talvez você leria oikonomia, mas não é oikonomia, é economia. Economia. Viu como é parecido com o termo economia em português? Pois é, em grego é economia, som de I. Então esse é um dos exemplos que formam som de I. Outro exemplo que forma o som de I é quando tem a junção de Y com iota, mas isso é muito pouco comum. Por exemplo, a palavra filho é ios em grego. Na versão antiga, ou seja, na versão do grego antigo, era escrito com Y iota. Y iota e daí depois ômicron e sigma. Só que agora já é com rama, iota, ômicron, sigma. E tem a mesma pronúncia, ios. Então é um exemplo que não era nem necessário eu estar falando, mas existe. Ele tem o som de I. Então filho, por exemplo, nessa versão antiga era escrito com iota, com Y iota. Então seria ios, que hoje mudou, mas existe esse exemplo. Outro exemplo que também tem esse som de I é quando há a junção de epsilon com iota. Epsilon com iota, na mesma sílaba, tem também esse som de I. Por exemplo, a palavra paz. Paz. A palavra paz em grego é irine. Na primeira sílaba, tem ali a formação de epsilon com iota,
que tem esse som de I. Aí depois, curiosamente, vai ter também esse mesmo caso que a gente ensinou, que o ita tem som de I, né? Depois vem o ro, ita, ni, ita. Irine. Irine, paz. Certo? Correspondente a peace do inglês, shalom do hebraico, pax do latim. Ok? Então esse é o último exemplo com o fonema I. Todos esses exemplos que eu dei produzem o som de I. O fonema O ou O é produzido por duas letras, não juntas, certo? Mas duas letras em separado. Primeira letra é o ômicron. Ômicron produz o som de O. Ok? Aqui não tem pegadinha nenhuma. E a outra letra é omega. Omega. Que traduzido para o português é ômega, mas em grego moderno é omega. No grego antigo, omega. Ok? E existe também o som de U. Vocês repararam que não tem uma letra específica com o som de U? E agora temos o fonema U, ou seja, o som U. Esse som U, tanto no grego antigo quanto no grego moderno, é formado da junção de ômicron e Y. Ômicron com Y, numa mesma sílaba, forma o som de U. Então o termo catholo, que significa em absoluto, catholo, termina ali com aquela sílaba ali, lambda, aí depois ômicron, Y, catholo. A palavra manteiga também, que é vútiro. Esse vu é vita, ômicron, Y. Vútiro. É bem possível que agora você esteja se perguntando: caramba, meu, Wesley, mas não tem então em grego esse som ai, ei, oi em grego? Como assim? Pode ser que você fique pensando assim: nossa, foneticamente então a língua grega é pobre, né? Porque em português nós temos esses sons dos ditongos, né? Ditongo crescente, decrescente. Então, na verdade, sim, tem também na língua grega esse som do ai, do ei, do oi. Então, por exemplo, se você quer falar a palavra açaí, açaí que é um fruto brasileiro, né? Que inclusive agora está sendo exportado para a Grécia, alguns gregos já conhecem, então vou usar o termo açaí aqui porque é emblemático. Então açaí, se você quiser escrever açaí, você vai escrever alfa, sigma, porque não tem C em grego, né? Então o som de açaí é o som de S, né? Então vai ter que ser o sigma. Alfa e iota. Então assim, se fosse simplesmente desse jeito como está, aí seria AC, porque juntou ali o... Tá, eu colocaria um acento, né? Porque juntou ali o alfa com o iota. Como eu ensinei vocês, o alfa e iota numa mesma sílaba tem som de E. Então como a gente resolve essa questão? Para a gente poder falar açaí. Se você quer perguntar para alguém se a pessoa conhece açaí, então você vai falar: Xeres, tô açaí? Beleza, você sabe falar, mas como você vai escrever? A questão é resolvida facilmente. É resolvida da mesma forma como a gente resolvia aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando a gente queria diferenciar o gui
e gui. Ki e qui. Na língua portuguesa existia a figura do trema. Então, por exemplo, tinha o trema lá, que ela servia como um sinal diacrítico, a palavra grega, né? Ou seja, um sinal que diferencia determinada coisa de outra. Então, assim, para a gente falar linguiça e não linguiça, a gente escrevia com o trema. Da mesma forma que termos que muitas vezes achamos que a ortoépia é uma, mas na verdade é outra, prosódia, né? Por exemplo, o termo extinguir. Muita gente fala extinguir, mas não. Tanto na ortografia nova quanto na antiga não tinha o trema. O trema é que dava essa vida a esse U, por exemplo. Ou seja, se não tem o trema, nesse caso seria extinguir. O certo é extinguir. Também o termo distinguir, a maioria esmagadora fala distinguir, porque não tem trema e nem tinha trema. Então, se você quer saber a ortoépia, a prosódia, ou seja, a forma correta de pronunciar determinada coisa, e se a dúvida é nessa questão que eu estou citando, olhe na ortografia antiga, consulte os dicionários antigos que você vai ver. Se não tem trema, então não pode ser, nesse caso, distinguir, mas sim distinguir. Então, vamos voltar ao que eu estava falando antes. Então, o que a gente vai fazer com esse caso do açaí? Para não ficar AC e para ficar açaí, a gente vai ter que pôr um trema. A gente põe um trema, aí o trema vai dar a vida, ele vai dar essa identidade própria dessa vogal para ela ser pronunciada isoladamente. Então, açaí, ok? Açaí. Agora, fora esse caso do trema, por exemplo, se você quer... nesse caso do açaí, a grande questão era que o açaí, ele já tem um acento, ele já teria, né, um acento, né, porque a partir de duas sílabas sempre tem que ter um acento. Então, naturalmente, ele já teria um acento. E os acentos em grego, por padrão, vão vir na última letra da sílaba. Então, naturalmente, o açaí já viria com o acento. Então ele vai ficar com o trema e o acento, certo? Aí eu te pergunto, tá, e se a gente quer falar uma palavra que de repente a gente quer distinguir a primeira letra de uma sílaba? Existem esses casos? Sim, existem. Aí nesse caso não vai precisar de trema. Por quê? Porque vai ter um deslocamento do seu tom natural, né? Do acento que naturalmente ficaria ali na segunda letra dessa sílaba e passaria para a letra anterior. Então vou dar um exemplo. A palavra relógio. Em grego, relógio é roloi. 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 Se, por exemplo, o acento que naturalmente vem na segunda letra da sílaba viesse na segunda letra da sílaba, a gente leria roli. Por quê? Porque você se lembra que eu disse que quando tem a junção de ômicron com iota, tem som de i, certo? Então, se a gente passa esse acento para a letra anterior, para a vogal anterior, então em vez de roli, aí vai ficar o som de oi, roloi, roloi, relógio, roloi, ok? Tem também a palavra fada. Fada em grego é neraida, neraida, ni, epsilon, rho, alfa, iota,
delta, alfa. Aí o que acontece? Se o acento estivesse no seu lugar natural, ou seja, como sempre vem, sempre entre aspas, né? Ou seja, na segunda letra da sílaba, a gente leria como Nereda, Nereda. Mas não é Nereda, é Neraida. E por quê? Como a gente vai escrever isso? Com o acento na primeira letra da sílaba. Aí nesse caso corta-se essa regra aí de quando se junta o alfa com iota tem som de E. Não, sempre que vem um acento deslocado, esquece a regra, porque é exceção mesmo, e toda regra tem exceção.